Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos hoje no nosso 9º dia de meditação e exposição do livro de Jeremias. E hoje meditaremos nos capítulos 26, 27 e 28. Mas antes eu queria orar com vocês. Senhor Deus e Pai, estamos nesta manhã mais uma vez em Tua presença. Nós queremos tributar toda honra, glória, louvor e exaltação ao Senhor. Nós queremos bendizer ao Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, desde nos amar, nos salvar, nos redimir, ó Pai, e nos dar uma vida aqui na terra, uma família, nos dar a oportunidade de ser, ó Pai, profetas do Senhor nessa terra. Pai querido, que nós possamos ser fortalecidos nesta manhã, ó Pai. Por mais que esteja algum irmão, alguma irmã passando por algumas situações difíceis neste momento, mas que nós possamos, como diz a Tua palavra, em todos os momentos dar graça a Ti. Às vezes não conseguimos dar graça, dar glória ao Senhor por tudo que passamos, mas conseguimos dar graças, dar glória ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é o que nos fortalece, é o que tem cuidado de nós. Pai querido, nós Te louvamos nesta manhã. Ó Espírito Santo, fale conosco através da leitura, meditação da Tua palavra e que nós possamos crescer e prosseguir crescendo em conhecer o nosso Deus. É assim que nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 26. Estamos no reinado de Joaquim, um momento conturbado na história de Judá. Jeremias, inspirado pelo Senhor, recebe a ordem de proclamar que a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos devido à desobediência e idolatria do povo. No entanto, essa mensagem não é bem recebida pelas autoridades religiosas e políticas do reino, que o acusam de blasfêmia e buscam sua condenação. No capítulo 26, testemunhamos Jeremias defendendo corajosamente sua missão divina perante um tribunal improvisado, onde sua vida está em jogo. Através de suas palavras e ações, ele demonstra sua firme fé no Senhor e seu compromisso inabalável com a verdade. O capítulo 26 nos oferece uma visão única de luta entre a verdade profética e a resistência humana, destacando a importância de permanecer fiel à vontade do Senhor, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras. Este capítulo é uma janela para a vida e o ministério de dos profetas mais icônicos da Bíblia, proporcionando lições atemporais sobre coragem, fidelidade e a importância de seguir a voz do Senhor independentemente das circunstâncias. Nos versículos 1 ao versículo 7 do capítulo 26, Jeremias é instruído pelo Senhor a ir ao pátio do templo e proclamar uma mensagem de arrependimento ao povo de Judá. Ele é advertido a não omitir nenhuma palavra da mensagem. O Senhor avisa que se o povo não ouvir e não se arrepender, ele trará calamidades sobre eles, assim como fez com Siló. Os sacerdotes, profetas e todo o povo ouvem Jeremias falar essas palavras no templo. Dos versículos 8 ao 15, após Jeremias proclamar a mensagem do Senhor, os sacerdotes, profetas e todo o povo o prenderam, dizendo que ele merecia a morte por ter profetizado contra a cidade. Os líderes de Judá ouviram sobre o ocorrido e foram ao templo para julgar Jeremias. Os sacerdotes e profetas insistiram que Jeremias deveria ser condenado à morte. Jeremias então defendeu-se dizendo que estava apenas transmitindo a mensagem que o Senhor lhe havia dado e que, se o matassem, estariam derramando sangue inocente, pois ele estava falando em nome do Senhor. Dos versículos 16 ao 19, os líderes e o povo disseram aos sacerdotes e profetas que Jeremias não merecia morte, pois ele havia falado em nome do Senhor. Alguns dos anciãos de Judá se levantaram e lembraram ao povo que o profeta Miqueias também havia profetizado contra Jerusalém durante o reinado de Ezequias, e que Ezequias não o matou, mas temeu ao Senhor e buscou sua misericórdia. Eles argumentaram que se matassem Jeremias estariam cometendo um grande erro. E para finalizar o capítulo 26, os versículos 20 ao 24,
Um homem chamado Urias, filho de Semaías, também profetizou contra Jerusalém e Judá com palavras semelhantes à de Jeremias. Quando o rei Joaquim e os seus oficiais ouviram as palavras de Urias, procuraram matá-lo. Urias fugiu para o Egito, mas o rei enviou homens para trazê-lo de volta. Eles trouxeram Urias do Egito e o mataram com uma espada, jogando seu corpo na sepultura dos homens comuns. No entanto, Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser morto. No capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 11, o Senhor instrui Jeremias a fazer jugos e colocá-los em seu pescoço como um símbolo. Ele deve enviar esses jugos aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, através dos seus mensageiros que vêm a Jerusalém. A mensagem do Senhor é que ele deu todas essas terras ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e todas as nações devem servir a ele, seu filho e seu neto. Se não o fizerem, o Senhor trará espada, fome e peste sobre elas até que sejam destruídas. O Senhor adverte contra ouvir profetas, adivinhos e sonhadores que dizem o contrário, pois eles estão mentindo. Dos versículos 12 ao 15, Jeremias leva a mesma mensagem ao rei Zedequias de Judá, dizendo-lhe que deve submeter-se ao jugo do rei da Babilônia para que o seu povo possa viver. Ele adverte Zedequias a não ouvir os profetas que dizem que eles não servirão ao rei da Babilônia, pois eles estão mentindo. Jeremias enfatiza que o Senhor não os enviou e que eles estão profetizando falsamente em seu nome, o que resultará na destruição de Zedequias e de seu povo. E finalizando o capítulo 27, dos versículos 16 ao 22, Jeremias adverte os sacerdotes e todo o povo a não ouvirem os profetas que dizem que os utensílios do templo que foram levados para a Babilônia serão devolvidos em breve. Ele afirma que esses profetas estão mentindo e que, na verdade, os utensílios restantes no templo e no palácio do rei e em Jerusalém também serão levados para a Babilônia. Eles permanecerão lá até que o Senhor os traga de volta conforme a sua vontade. No capítulo 28, do verso 1 ao verso 4, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Ananias, filho de Azur, lá de Gibeão, falou a Jeremias no templo. Ananias proclamou que o Senhor havia quebrado o jugo do rei da Babilônia e que dentro de 2 anos ele traria de volta todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Além disso, Ananias disse que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá retornariam da Babilônia. Dos versos 5 ao 9, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante do sacerdote e de todo o povo que estava no templo. Jeremias disse que esperava que a profecia de Ananias se cumprisse, trazendo de volta os utensílios do templo e os exilados da Babilônia. No entanto, Jeremias lembrou a Ananias e ao povo que os profetas anteriores haviam profetizado guerra, fome e peste contra muitas nações e grandes reinos. Ele afirmou que o profeta que profetiza paz só será reconhecido como verdadeiro profeta enviado pelo Senhor se a sua profecia se cumprir. Versículos 10 e 11. O profeta Ananias pegou o jugo de madeira que estava no pescoço de Jeremias e o quebrou. Ananias então declarou diante de todo o povo que o Senhor havia quebrado o jugo do rei da Babilônia, que dentro de 2 anos ele libertaria todas as nações sobre o domínio de Nabucodonosor. E para finalizar o capítulo 28, do verso 12 ao verso 17, depois que o profeta Ananias quebrou o jugo de madeira, a palavra do Senhor veio a Jeremias. O Senhor disse a Jeremias que Ananias havia quebrado um jugo de madeira, mas que ele faria um jugo de ferro para colocar no pescoço de todas as nações para que servissem ao rei da Babilônia. Jeremias então disse a Ananias que ele havia feito o povo confiar em sua mentira e que por isso ele morreria naquele ano. E de fato Ananias morreu no 7º mês daquele ano. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor.
Queridos, eu queria deixar uma reflexão para vocês no capítulo 1. Nós vemos que quando Jeremias obedece mais uma vez a voz do Senhor, vai ao pátio do templo e profetiza, aquele povo não ouve o que Jeremias estava falando no sentido de se arrepender. Eles escutam, mas se ofendem com aquela palavra e agora querem matar Jeremias. Fazem um tribunal improvisado para tirar a vida de Jeremias, condenando ele à morte. E aí nós percebemos que no meio daquela multidão que não havia se arrependido, que não absolveu aquela palavra ao ponto de levá-las ao arrependimento, são as mesmas pessoas que o Senhor usa para ir em defesa de Jeremias. Então, quando Jeremias estava ali sendo acusado e as pessoas pedindo a morte de Jeremias, o próprio povo pedindo diante dos sacerdotes e profetas ali a morte de Jeremias, levanta dentro dessa mesma multidão pessoas para defendê-lo, para que você possa entender que o Senhor fará na tua vida, na minha vida, as portas que Ele abrirá, as portas que Ele fechará. Tudo que o Senhor fará em nossas vidas não depende de um cenário favorável, depende apenas de nós confiarmos no Senhor e estarmos nos voltando sempre para a sua vontade. Foi pessoas que não ouviram a Deus, que não se arrependeram, que não estavam ali para gritar a favor de Jeremias, que de repente se levanta e traz um testemunho lá da época de Miqueias, para que esse testemunho servisse como argumento para que Jeremias não fosse condenado. Então confie no Senhor, creia nele, não espere um cenário favorável, não espere um bom governo no país, não espere que um bom emprego resolverá os seus problemas, não espere coisas que aparentemente são uma estrutura de uma bênção, de uma coisa boa. Confie no Senhor, porque o Senhor ele suscita socorro para a gente da onde não se espera nem se imagina, porque Ele é um Deus de amor, um Deus fiel que tem cuidado dos seus. Que o Senhor os abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.